Boa noite! Chegamos aqui na terça-feira, uma live muito especial com um amigo, parceiro, apresentador do Pessoas de Valor também. Um monte de coisas que esse cara faz. Dizem por aí que é ortomolecular, mas eu costumo falar que ele é filósofo, um grande pensador. Então vem aí um monte de gente que vai seguindo, já que já tá avisando que ele também já tá no Insta. Então, bora lá nessa live super especial com o Alexandre Quartzo, ortomolecular, consultor, professor universitário, dá uma aula lá na terceira idade também que é revolucionária. E a gente vai falar hoje sobre a força do pensamento. A gente vive falando aí das características, né, das competências do século XXI. E aí a gente coloca sempre a criatividade, comunicação, né? Até porque eu dou aula de oratória, dou aula de criatividade. Só que aí, de repente, vem essa coisa do pensamento crítico, de a gente poder ter um pouquinho de inteligência nesse mundo um pouco morno, onde todo mundo pensa meio igual, tem as bolhas e tal. E a gente vai fazer essa galera pensar um pouquinho. E essa é a proposta da live de hoje. Daqui a pouquinho o Alexandre está por aqui. Vamos esperar só um minutinho que a gente já fala com ele. Ele está chegando. Vamos hoje falar sobre o pensamento crítico. E quando a gente fala do pensamento crítico, é realmente falar um pouquinho sobre o antagonismo, né? Os pensamentos, as divergências. A gente fica sempre naquela ideia de que todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que agir igual, e na verdade é bem diferente disso. E aí tem a filosofia, tem um monte de coisas. Ontem a gente falou sobre neurociência com o Flávio Maneira. Por sinal, olha só, né? A gente começou a fazer as lives todos os dias, desde quarta-feira. Na terça-feira eu fiz sozinho. Na terça-feira passada, faz uma semana. E aí na quarta-feira a gente fez com a Ronald Carvalho, consteladora, que também é do Marca Pessoal. E aí uma galera que vem na sequência, né? Porque aí vê, ó, pronto. Aqui com a gente, pronto, tá convidado. Chegou bem na hora. E aí, na quarta-feira, a gente fez com a Ronald, quinta-feira com a Rosana. A câmera está invertida do Alexandre, já vai se posicionando. Pronto. Passe de mágica, Alexandre Quartzo, aqui na nossa audiência. Que bacana. Seja bem-vindo, querido. Que emoção estar aqui com, né, o nosso palestrante nacional, internacional, atualmente bem classificado lá no TED, né, chegando lá, caminhando para o Everest. Teve lá onde meu professor também, Rupert Sheldrake, também fez Sim. várias participações no TED lá na Inglaterra. Olha, uma satisfação, uma responsabilidade grande após também as participações que já tiveram, e lá do irmão Flávio Maneira ontem. Que Ontem foi responsabilidade. Ontem foi assim, a gente sempre fala, né? Começou com a Ronange lá na quarta-feira. Terça-feira eu comecei sozinho, né? Tava ainda assim, aí fazendo minhas lives de terça. Aí na quarta, aí eu anunciei, né, que quarta-feira começaria então as lives diárias. Aí comecei com a Ronange Carvalho na quarta, a gente falando sobre os sentidos, a atenção plena e tal. Até porque a gente faz os sentidos juntos, né? O marca pessoal. Aí quando chegou na quinta-feira, a Rosana foi incrível, porque ela tem o livro, né? Hoje é só gratidão, e ela tem uma experiência de vida incrível, né? Por conta dos filhos dela, por conta da vida dela. Aí foi sensacional. Aí eu já tava assim, né? Caramba, como vai ser a próxima live, né? Que era na segunda-feira com o Flávio. E aí chegou ontem, o Flávio foi sensacional, né? Assim, teve, para você ter uma ideia, né? Teve o Hélio Janotti, né? Que já participou do Pessoas de Valor, várias outras pessoas mandando mensagem parabenizando a Xana. Hoje até compartilhou também lá no Stories, né? O meu TED, assim, que é uma honra, né? Aí tá a Priscila Caminha, que é amanhã, né, que vai fazer com a gente, que é direto do Rio de Janeiro. Na quinta-feira, o Alessi, que vem, né, no fuso horário voltando no tempo, porque ele vai estar 10 horas da manhã na sexta-feira, fazendo uma live com a gente às 22 horas da quinta.
porque ele está em Tóquio, e aí a gente vai falar sobre felicidade. Ele faz doutorado em felicidade lá numa universidade muito especial, foi para o Japão justamente para estudar isso, tal, PhD, tá lá fazendo um monte de coisas aí nessa linha, né? E aí todos muito top. E aí eu coloquei esse antes e depois para te pressionar, Alexandre, para mostrar que você está aqui num circuito que a gente colocou gente só top, né? Vários palestrantes de TED, né? São speakers do TED, e aí está numa sequência. E já vou adiantando que a gente tem Darryl Champlin, que você também conhece, né? Antropólogo, né? Que trabalha muito conhecido nacionalmente por causa do livro dos sonhos, mas a gente vai falar sobre a evolução do pensamento, vai fazer um pouco do link da discussão de hoje aqui dessa coisa do pensamento crítico. Ele, como antropólogo, tem uma enciclopédia, né? Que ele escreveu o livro dele de antropologia best-seller. E aí ele vai estar na segunda-feira, dia 4, e a Márcia Artic no dia 5, e o Paulo Queja no dia 6, quarta-feira. Ou seja, a gente está numa sequência super top, e aí está você aqui no circuito, porque realmente sobe a régua, para jogar responsabilidade para amanhã. A Priscila Caminha ficar sem dormir pensando o que a gente vai falar amanhã sobre propósito, e o Alessio falar sobre felicidade na quinta-feira, porque a gente aqui vai jogar a filosofia na mesa. Afinal, a gente fala toda hora de neurociência, ontem a gente falou de comportamento, mas tem uma coisa que é super importante e que eu também considero bem transformadora, que é a força do pensamento. Queria começar contigo, você que é um Pessoas de Valor também, que é um dos apresentadores do programa. A gente já teve a oportunidade de entrevistar tanta gente boa, né, Alex? Queria começar contigo falando o seguinte: o pensamento também é tão ou mais importante do que o comportamento para a gente poder ter realmente transformações significativas na vida da gente? Olá, já comecei com a pergunta de US$ 1 milhão, hein? Certamente, Seja bem-vindo. comparativo, né, assim, peso de valor, né, ele é indispensável, né? O pensamento, a linha de pensamento, ele é indispensável na construção, na modelagem do comportamento. Ele é. Estava vendo também, tem alguns autores que da linha mesmo de comportamento, filosofia e tudo, que eles dizem que é importante, interessante, você pensa, eu tenho que pensar para eu falar. E eles dizem assim, você tem que aprender a escrever, porque sem escrever, isso foi falado também, coincidentemente, ontem também, na Ontem, conversa, sim. que é claro que vai dizer que você não vai estimular a leitura, mas ainda tem que escrever, treinar realmente de novo, né, o sistema psicomotor, que você também como professor também de jovem, você também percebeu essa lacuna, esse declínio, né? Tem que ensinar as pessoas a escreverem. No escrever, você está expressando o seu pensamento, porque, segundo esses autores, quem sabe se expressar pela escrita vai saber se expressar falando. Então, né, esse desenvolvimento contínuo do pensamento, o senso crítico ou o pensamento crítico, ele é realmente estrutural, ele é fundamental, né? Ele é fundamental. Eu faço algumas correlações assim livres, né, com mesmo teorias junguianas, como a teoria mesmo da individuação ou de tornar-se indivíduo, né? O pensamento crítico, ele te aproxima mais e mais, né, do conceito de tornar-se um indivíduo. Um indivíduo que pensa por si mesmo, que interage com a coletividade, interage com tudo que está à sua volta. No entanto, ele tem como se fosse uma antena. Ele desenvolve a sua antena simbolicamente e ele forma, né, ele forma juízo de algumas coisas. Só que nessa visão aí que tem que ter uma base filosófica do juízo, que seria julgar, avaliar, que no espanhol é discriminar, né? Mas a gente às vezes não sabe a origem da palavra e a gente se envolve com o sentido conotativo, figurado, né? E não denotativo, que é o sentido realmente, né, estrito daquilo ali. Então, julgar é você fazer realmente, você fazer um juízo uma escolha entre algumas coisas. A pessoa te fala assim, olha, vamos em tal local que está tendo lá
uma queima, tem televisores lá de R$ 100, R$ 150, e eles talvez tenha só uma rachadura e tal, e vamos lá, todo mundo indo lá. A pessoa vai escuta e fala assim, não, peraí. Você avalia, faz uma avaliação rápida e toma uma decisão sem impulsividade. Por isso, Sim. né? Por isso Eu, também eu tenho uma, eu tenho uma frase que até fiz post, né, sobre ela, né, que é essa coisa de a gente tornar público alguns pensadores, e aí tem essa coisa do Francis Bacon que assim, quando o homem escreve, quando o homem pensa, e aí quando o homem fala, né, de ele estar completo, né, de a gente realmente estar pronto, porque vamos imaginar aqui que a gente já estudou bastante, né, você tem aí uma centena de milhares de livros que você já leu, certamente, porque você é uma enciclopédia, né? Para mim, eu já te falei, você, além de um intelectual, um filósofo. E aí, de repente, vem esse pensamento que eu gosto muito, um dos livros que eu curti lá no início, né? Quando eu comecei a ver, ter o contato com neurociência, que você conhece também, que é o Antônio Damasio. Ele escreveu lá, né? O erro de Descartes, né? Porque o Descartes falava, penso, logo existo. E aí veio com esse conceito de que nem necessariamente as pessoas estão pensando, elas têm a noção da consciência, né? Que assim, é estar consciente de que você está vivo. E aí essa que a gente fala muito hoje da atenção plena, né? Do poder do agora, que você gosta muito também, né? Do poder da presença do agora. E aí vem assim, as pessoas estão pausterizadas, até por conta das redes sociais. A sensação que me dá é que a gente está vivendo um momento que tem, assim, como se fossem dois lados extremos e que não tem uma paleta multicultural com uma série de pensamentos, tal. E por isso que eu queria até propus esse tema e fico muito feliz de você ter aceitado, de a gente poder discutir um pouco essa questão do pensamento crítico, porque de certa forma, o pensamento está muito massificado, né? Nas redes sociais todo mundo tem que ser ou de um lado ou de outro, tal, porque senão eu até depois que eu percebi que eu estava de vermelho, eu fiquei preocupado, falei, pô, eu vou falar de pensamento crítico, estou de vermelho, já vão ligar alguma ideologia política e eu queria deixar aqui fazer esse reparo se é necessário, né? Mas eu estou de vermelho para ver. Deu uma falhadinha na internet, mas acho que deu para entender que o vermelho não é político, aqui eu não estou representando nenhuma força política, é simplesmente por simpatia que as pessoas falam que eu fico bem de vermelho. Mas vamos lá, você acredita, né, dá para pensar diferente no meio dessa massa que todo mundo leva ou para um extremo ou para o outro? Como que fica esse pensamento crítico nesse momento? Dá para pensar, dá para pensar. Mas eu acabei indo lá, quando você falou a palavra felicidade, eu acabei dando uma Eu tô passeada sem lá. áudio aqui teu, cara. Não sei se Tem áudio? Não. Eu tô me ouvindo aqui. eu não tô te ouvindo. Eu tô me ouvindo. Vê aí. Vê aí se tá. Vocês estão ouvindo, Alexandre? Eu tô me ouvindo. Para mim ficou mudo aqui o seu microfone. Tô me ouvindo. Eu não encostei aqui. Vê se o Alô? teu microfone desabilitou, Ale, por favor. Não, não desabilitou, não. Você está me ouvindo? Deixa eu ver. Tô te ouvindo bem. Tu não tá me ouvindo ainda? Eu Não não tá me ouço o ouvindo ainda, né? Alexandre. Ah, tá ouvindo ali, ó. A Márcia tá ouvindo. Tá ouvindo. Eu acho que é aí. Acho que é. Eu acho que é aí, porque duas pessoas estão ouvindo. Será que alguma coisa. Você está com fone aí? Não, né? Tá com fone, não? Deu uma travadinha aqui. Peraí. Isso aí é a nossa energia, hein? Deixa eu fazer o seguinte. A Ana também está ouvindo, dona lá de Porto Alegre. Pronto, Beijo. agora eu coloquei o microfone aqui. Agora eu estou ouvindo Muita bem. gente. Olha, ouvindo bem os dois aqui. Né, para falar sobre esse tema, né, do pensamento crítico, porque você vê várias colocações que eu falo tem realmente, né,
esse corte, né? Tem realmente esse direcionamento de fazer avaliações e muitas vezes o pensamento crítico é aquele que faz uma leitura de um acontecimento que a maioria não tá percebendo. Tá me ouvindo, Ari? Tô. Algo assim, as pessoas não estão percebendo. Então, tá dando uma falha aí vai e para, e eu continuei falando, desenvolvendo aqui a ideia. Então, muitas coisas as pessoas não estão percebendo, não estão percebendo. Então, por exemplo, eu fico escutando às vezes com todo respeito, sim, claro, que eu gosto muito do Laí Ribeiro, né? Que foi assim uma pessoa que ele voltou dos Estados Unidos após anos lá, ele voltou com essa frente, né, de autor de best-seller, né, de PNL, né, no início dos anos 90, quer dizer, 30 anos aí, né, e continua aí no topo, né, de vendas e tudo, e abriu caminhos também, mostrou nova visão aos médicos, né, e ele abriu mão, de certa forma, né, de maneira informal, do registro dele do CRM, como médico, para ele poder ter liberdade de pensar e se expressar. Então, naturalmente, ele teve posturas que são diferentes. Um olhar editorial enviesado, e eu notei que o público, ele tem um público, o Laí Ribeiro, esclarecido, que o acompanha, inclusive acompanhou uma matéria, um jornalístico aí, grande, de programa de mais de uma hora, onde procuraram distorcer o que ele estava falando, e o público, assim, mais de 90%, quase 100%, veio defender, porque entendeu que ele tem uma visão diferenciada, tem um pensamento crítico e uma independência. E porque também algo que confirma o pensamento crítico é você desenvolver uma independência. E isso é muito legal, tem um preço, né? Socialmente, é uma independência. Eu penso assim, por isso, eu avaliei e vou tomar uma decisão, chegar a um consenso, um ponto de vista, sem impulsividade. E ele defende a questão de que medicamento não cura doenças. Isso é uma coisa que interessa a todo mundo, né? Medicamento não cura doenças, que medicamento remedia, ou eu, como né, sou educador em saúde, eu falo, medicamento ele sufoca, ele controla e às vezes sufoca o sintoma. Porque aí ele usa também palavras também de outros também, supostamente de Dalai Lama, que diz assim, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, ok, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da sua doença. E quando chegar a doença ela te pressionar, você vai ter que arrumar tempo de qualquer maneira. Então as pessoas estão aí, elas estão aí, de alguma forma, lidando, ouvindo isso, né? Mas a gente tem a impressão de que há um tipo de um atrofiamento, né? No campo mesmo cerebral, de você fazer realmente avaliações das coisas que estão acontecendo, né? E eu falei no programa, recentemente, Pessoas de Valor aí, sobre uma teoria também de uma neurocientista, né? Sobre um atrofiamento, por exemplo, do circuito de leitura do cérebro, porque as pessoas elas estão, com a permissão da palavra, elas estão assim, né? Extremamente, né? Bitoladas numa tela, e o sistema muscular dos olhos, né, ligado ao telencéfalo, né, a região do occipital, ele não, os telereceptores, eles não têm alongamento para fazer realmente as buscas, eles ficam realmente assim, ó, digitado. Então, alguns tipos de raciocínio, segundo essa pesquisa dessa autora americana, doutora Mary Ann, está havendo uma atrofia e alguns raciocínios complexos, e o senso crítico complexo está sendo prejudicado. Ano a ano que for feita essa pesquisa, com a influência das telinhas, está sendo prejudicado o senso crítico e a capacidade de avaliar o que está acontecendo à nossa volta. Isso é algo muito importante, isso é algo que deve ser discutido, né?
papos como o nosso, estimular outros papos. Então a gente tem que fazer de volta um alongamento e fazer uma nova apropriação, do que nós temos direito de utilizar do nosso cérebro, nossas faculdades cerebrais, nossa habilidade cerebral, nossas competências. Tem alguns autores, Ale, que falam sobre a força do pensamento. Eu acho que talvez um dos mais antigos, né? Tem o Joseph Murphy, Joseph Murphy. do poder do subconsciente, mas também Napoleão Hill, né, daquela coisa da lei do triunfo e tal, que ligam muito a essa questão do que você pensa é o que você vive, acaba tornando a sua realidade. Como que você enxerga isso, assim? Você acha que realmente existe essa conexão de as pessoas pensarem positivo e as coisas acontecerem positivamente? Até porque existe tantas linhas, né, e acaba esbarrando, de certa forma, também nos autores de autoajuda. Como que você enxerga isso, assim, como... Vamos pensar assim como pensadores, né, que nós somos. Bom, eu leio uma pessoa que influenciou também, isso foi o Ralph Emerson, né? Um dos pais também, William James também, como um dos pais dessa linha da psicologia. Então eu li esses caras assim com 16 anos, né? 17 anos, 18 anos e tal. Esses caras aí, James Allen e tal, esses caras aí. Best-seller também, Napoleon Hill e tal, etc. Então, é o seguinte, em alguns casos que a gente vê é que houve uma evolução, claro, evolução do cérebro, de capacidades, novas habilidades e tudo, e isso não está atualizado naqueles livros lá dos anos 40, 50, 60. Então, se eu perguntar para a pessoa, aí até mistura um pouco neurociência com filosofia. Se eu perguntar para a pessoa, você é pessimista ou otimista? Olha, em 20, eu acho que 19 vão dizer assim, eu sou otimista. Porque parece que é um demérito, né? Uma desvalorização para você dizer, não, eu estou pessimista sobre esse aspecto e tal. Né? Então a pessoa até se confunde nisso. Então, o que eu penso é que pensar positivo, uma boa parte das vezes, não vai incidir tanto no resultado, como as pessoas falam. Agora, porque como eu te falei, houve uma evolução. Aí foi descoberto que para você alcançar um estado que você colabora, né, dentro de uma teoria da física, você colabora com uma repercussão do que está havendo lá, do outro lado, você precisa sentir. Então, eu vejo como algo incompleto quando a pessoa ela está batendo nessa tecla. Então, vamos pensar positivo, vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar. Foi descoberto que se você não entra numa frequência, numa harmonia frequencial, você não faz acontecer aquilo ali. Então, por exemplo, você pode pensar numa coisa, você pode estar fora de alfa, de estado alfa, que é a velocidade do cérebro entre 7 e 14 ciclos por segundo. Né? E aí foi descoberta também pelos hindus, da universidade mesmo da Índia, né? que o cérebro tem uma velocidade, essa velocidade principal, mas que a Terra ela tinha, há um bom tempo atrás, há mais de 50 anos atrás, um ritmo que batia, que era 7,8. 7,8 frequência Hertz é uma velocidade de uma estabilidade mental admirável. Para os outros povos ligados, por exemplo, à filosofia, mesmo ao budismo, eles dizem que é um estado de felicidade. Tanto que teve uma pensadora, uma meditadora, que não vive mais, chamada Dadi Janki, que ela aprendeu meditação com 6 anos de idade e lá com mais de 70 anos ela foi examinada pela NASA. Foi feito vários exames e ela foi exposta a situações de estresse extremo. E ela se manteve numa frequência, teta, que é equivalente, teta e delta, a um sono profundo, sobre presença de estresse, entende? Você vê, então assim, é diferente esse estado de educação. Não é apenas... Então, ela sentia a paz, ela vibrava a paz. Diferente de você falar, vai dar certo, vai dar certo e tudo. Esse vai dar certo realmente, eu acho que está bastante completo. Eu não aposto nisso. Mas acho que é legal a forma que você conduz, assim, que a gente já conversou sobre isso também,
que é essa questão da conexão das radiações ou das vibrações, como queira, em relação ao pensamento. Quer dizer, se você tem um pensamento que ele é um pensamento mais negativo, ele vibra numa onda diferente, por exemplo, do pensamento positivo, e que efetivamente isso influencia, por exemplo, o sistema límbico, entra a questão da amígdala, entra a questão dos sentimentos, né? De a gente estar bem ou não estar bem, e o quanto a gente repercute, o quanto a gente comunica isso. Porque aí lá na oratória, né, para ser pragmático e trazer uma coisa mais prática, né, na oratória a gente tem muito essa coisa de falar assim, poxa, eu estou entendendo o que você está falando, eu estou sentindo o que você está falando, além das palavras, porque entra a expressão corporal, entra um monte de coisa. Mas também tem esse lado que você trata bastante, que é a questão da radiação, do que você está irradiando quando você está comunicando. Às vezes você não precisa falar nada, e aí, de repente, só pelo olhar, só pela forma que você está ali presente, as pessoas já sabem que você está comunicando muito mais nas entrelinhas, né? Exatamente. E nós estamos bem nesse salto de percepção, de consciência, de novas habilidades, de entender no silêncio, né? De você desenvolver e ter essa percepção maior, uma linguagem não verbal. A gente está vendo aí crescendo também, até em séries, né? A questão da leitura facial, corporal, ainda do maior para o menor. Corporal, facial e microfacial. Mas também algo além disso, que é realmente essa coisa da vibração. Por exemplo, eu tive um professor estrangeiro que eu via uma vez por ano. Ele ia fazer um trabalho de autoconhecimento no Rio de Janeiro. E aí é muito importante, isso aí tem quase 30 anos. E aí ele sentou uma assistente, uma intérprete, falou assim: tudo bem, Mr. James, tal. Eu vou interpretar para o senhor. Ele falou: não precisa. Eu quero ficar só na vibração. Ele ficou assistindo os speakers, né, em outra língua, sem tradução. Ele queria, olha que interessante, né? Ele não queria estar dentro desse quadrado do mental, do intelectivo. Ele queria, porque dá para perceber, se você está no outro país, já aconteceu, você começa a se concentrar e você não sabe, você começa a entender o que está acontecendo, é uma coisa muito Mesmo interessante. sem saber o idioma, né? Idioma, você consegue, só que a gente não tem treinado isso, a gente acaba confiando puramente na linguagem verbal. Uhum. Verbal. Por exemplo, na área da psicologia, por exemplo, a área que eu estudei também, que é a psicologia, que é a somatopsicologia, psicologia do corpo, Reichiana e pós-Reichiana, a verbalização não é o principal, diferente de outras, da maior parte das terapias que são verbais, como da do TCC e de outros, né? Da terapia comportamental cognitiva e tal. Então, na terapia Reichiana, uma parte você fala, a outra parte você respira, você fica em silêncio, você faz alongamento, você faz um relaxamento, você deixa o corpo falar. Então, nós estamos bem nesse salto, realmente, de novas percepções, de sair daquela coisa do homem que pensa, né? Ou aí você vai para vários outros títulos aí, né? E aí vem Quando a gente fala falar também, a ditadura disso, ditadura do super-homem, da super-mulher, do bem-sucedido. Então, você revira tudo isso aí. Você Quando a modifica gente todas fala as... do pensamento e da profundidade do pensamento, eu tenho defendido muito que, às vezes, as pessoas vão fazer, por exemplo, um processo terapêutico, e aí, que é importante, né? Então, vão fazer, por exemplo, um acompanhamento, seja na psicologia comportamental, na terapia, mesmo na psicanálise, não importa qual a linha, né, dentro da psicologia, mas, às vezes, você consegue um caminho muito ostensivo só pela conversa, só pela discussão, só pela que aí eu chamo de filosofia, né? Mas que entraria até numa filosofia de bar, uma filosofia, um bate-papo de amigos. A gente faz muito isso no Pessoas de Valor, né? Na hora que a gente está batendo um papo lá no programa, depois a gente leva isso para a televisão. Muitas vezes é um bate-papo de amigos, né? De pessoas que estão discutindo lá ideias. E às vezes o campo das ideias são muito ricos para a gente poder colocar cognitivo, né, no que acontece com a gente, e às vezes quando a gente está com sentimentos, né, ou com determinadas reações emocionais, a gente não consegue entender muito. Ontem a gente estava falando, você acompanhou, né, você está assistindo, a questão do medo. Às vezes a gente tem medo de falar em público, a gente tem alguns medos, mas a gente não conversa sobre esses medos, a gente acaba não entendendo muito, não só a causa, mas também a questão dos significados, dos sentidos que esse medo tem
no nosso cotidiano. E aí a filosofia, ela traz um universo muito amplo, porque tem tantos pensadores, né? Eu falei, por exemplo, do pensamento cartesiano, né? Que aí o Antônio Damasio fez esse contraponto do penso logo existo. Mas aí você Sim. tem Sócrates, Aristóteles, Francis Bacon, um monte de gente de várias áreas. E aí tem uns pensamentos mais atuais, que eu consideraria, por exemplo, o próprio Pierre Levy, Lúcia Santaella, tal, que são pensadores mais das mídias, né? Dessa atualidade que a gente vive. E eles falam muito sobre a liquidez, da volatilidade que a gente tem, não só do pensamento, mas também dos comportamentos. É como se eu, nesse momento, tivesse vivendo ou fosse exigido de uma felicidade, e aí eu considero muito e falo muito isso sobre essa questão da ditadura da felicidade, e também uma outra ditadura que é a ditadura do pensamento, que as pessoas têm que pensar igual a mim. Se você, por exemplo, não pensar igual a mim, você não faz parte da minha bolha, eu não quero você por perto. Então as pessoas estão perdendo o hábito do contraditório. Dentro Sim, desse sim. cenário, Ale, a gente, de certa forma, está vivendo um momento que, por não ter discussão, por não ter as relações estarem tão afastadas e a gente viver tão em bolha, a gente está vivendo um momento morno, um momento de sombra da nossa sociedade, ou eu estou sendo apocalíptico demais ao trazer esses pensamentos? Não, estamos sim vivendo, temos que ser realistas. E o realismo para uns é pessimismo para outros, né? E raramente você vai escutar alguém que estuda filosofia, que lê filosofia, que não tenha um traço de uma visão pessimista de algumas coisas, que na verdade é realista, mas para muitos é pessimismo, né? Então estamos assim, nós estamos num tempo bastante inflamado, uma coisa assim, a gente nota assim como, inclusive energeticamente, as pessoas estão inflamadas, elas estão, tem aquela frase também do Jung, né? Elas estão prontas, elas não ouvem, elas ouvem algumas palavras, códigos, elas não estão prontas, não têm o pensamento crítico, que é o tema de hoje, elas estão muito prontas para responder sem analisar. Elas estão prontas para rebater, não é nem contra-argumentar, elas têm algumas ferramentas ali prontas, estão ali, disparam aquela ferramenta que é para rebater. Então, isso está dando bastante confusão, tá dando, você sabe muito bem que em família ficou impossível falar de política, ou Uhum. ter uma posição política. Era difícil antes a questão do futebol, mas não era uma coisa grave. Mas política, as pessoas estão rompendo, você sabe muito bem, rompendo amizades, rompendo outra coisa, rompendo outra coisa, outra coisa. E algumas pessoas, quando vão se conhecer, né, estava conversando até com amigas e tudo, né, tem que perguntar, você é mais afeito do lado direito ou do lado esquerdo e tal, para ver se o papo pode, porque realmente, né, a gente está numa polaridade assim, acho que nunca realmente vista. Então, isso também é um dado também que inflama, né? E que mostra a ausência de um pensamento crítico. O pensamento crítico também é bem utilizado, né? Claro. Ele contribui para a pacificação, ele contribui para a gente conseguir enxergar, segundo os autores, o ponto de vista do outro. Por isso também é uma habilidade da inteligência e por isso também ele é muito valorizado nos recursos humanos, né? Na avaliação também de líderes. Né? Pessoas com pensamento crítico elas têm uma condição de olhar, se colocar no lado do lado, olhar aquela ótica, aquele prisma e tomar uma posição sem radicalismos. Agora, Uhum. isso sempre com tendência. Agora, o que a gente está vendo aí é que as pessoas elas querem puxar, está um cabo de guerra, né? Você está para cá, você não está para lá. Nós estamos vivendo um momento realmente, né, desanimador, realmente, desse processo evolutivo aí, com um estresse bastante acirrado. A gente nota uma situação muito tensa, que as pessoas não estão parando nem para ouvir o que está acontecendo, né? Elas estão respondendo por impulso. Sim, olha, o que tem de gente aqui colocando elogios, né? Eu fui evoluindo aqui no nosso bate-papo e deixei um pouquinho o chat aqui de lado, mas as pessoas falando, ó, muito conhecimento e experiência do Alexandre, gratidão pelas informações, a Ineide, Dedé, todo mundo. Dedé falou assim, ó, para mim o melhor pensador contemporâneo é o Han Byung-Chul. Acho que se você quiser depois comentar também.
né? Eu gosto muito, né, assim, tem alguns que a gente nem dá para considerar contemporâneo, porque depende da geração de cada um, mas tem Zygmunt Bauman, tem Hannah Arendt, fala sobre essa questão da condição humana, e quando eu vejo alguns desses pensadores, vejo como a gente está vivendo, a gente acaba virando meio refém da condição. Eu outro dia falei sobre isso, sobre essa questão, e você também dá aula na terceira idade, a gente acaba pegando um pessoal que já produziu tanto durante a vida, e a gente fica com Isso. aquela sensação de que a gente vive numa sociedade onde a gente tem que focar o pensamento no resultado, na entrega, que é mais ou menos assim, o que você entrega para a sociedade, o que você produz, e aí essa produção ligada a ganhar dinheiro, a ter algum tipo de resultado também financeiro, claro, para você poder dar conforto, dar qualidade, mas tudo isso acaba virando uma interface que foge um pouquinho do que a gente consideraria de uma inteligência espiritual. E aí eu trago para Perfeito. você, né, essa condição humana e todo esse momento que a gente vive, que para mim eu tenho um pouco uma crítica desse momento, eu coloco que a gente está vivendo um momento, para mim, pelo menos um momento um pouco sombrio, embora o otimista veja, poxa, é interessante esses momentos cinzas, esses momentos de conflito, porque também evolui o pensamento e muitas das coisas que aconteceram, se a gente pegar Hans Jonas, próprio Bauman, Bachelard, muitos autores que se desenvolveram durante guerras, né, o pensamento e tal. Então, assim, a gente estava num Isso. momento bem crítico de humanidade e, de repente, houve essa evolução, essa transformação. Você considera que, dentro dessa tua visão mais holística como pensador, você acredita que a gente está nesse momento de evolução, a gente está vivendo esse momento crítico do pensamento justamente porque a gente está indo para um outro patamar? Ou é utópico pensar assim? Como que é a tua percepção, assim, a percepção do Alexandre Quartos em relação a esse momento que a gente vive que aparentemente é um pouco cinza? Então, nós estamos indo para outro patamar, sim, para outro patamar de um homem, de um ser humano, né? Um homem que vai tomar consciência, vai se apropriar de maiores habilidades, habilidades para estar no mundo, para lidar, né? Para realmente diminuir as diferenças entre as pessoas. Mas o que eu percebo é que muitas vezes no final de uma era, não é uma era, um número de anos, mas no final de uma etapa de transição, existe uma rememorização de todos aqueles sintomas. Então, acho que a gente está no final de uma era tendo assim aquele efeito rebote, né? E por acaso a homeopatia, né? Tem a Lady Hering, que foi um homeopata russo, Konstantin Hering, que ele dizia que quando a homeopatia ela está agindo, que a homeopatia ele é um extrato energético, porque Sim. acima da sexta centesimal você não encontra matéria, porque ela está acima do número de Avogadro, né? Então, tá. Então pegando isso aqui, agora, me Aí lembra de contar um pouquinho. a evolução vem desse momento. Não, assim, eu estava falando Ah, tá. Então, o que o Hering falava? Quando você está finalizando Está chegando numa cura, vem uma lembrança de todos os seus sintomas. Interessante. Então, você pode utilizar isso numa visão micro, porque ele está falando do microcosmo, que é uma Sim. visão também do holismo, né? Porque o que está contido, é uma visão que eu gosto também, o que está contido no ser humano, partículas e tipo de elementos químicos, está contido no globo, na crosta terrestre e mesmo em outro planeta. Foi É encontrado nível. em Marte, por exemplo, né? O potássio, tem o potássio de Marte, o potássio da Terra, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono. Então assim, você tem o macrocosmo e o microcosmo. Então, dentro desse estudo do Hering, no microcosmo, quando ele está atingindo a cura, vem a lembrança dos sintomas. Muito interessante. Eu fiz essa Interessante. correlação agora com o macro. Socialmente, nessa transição, está vindo uma lembrança, uma levantada naquelas impurezas, né, sociais para para processar, entrar num novo tempo. Não vou falar de era porque não é o número de anos, mas assim, num novo tempo em que o homem e a mulher estará mais completo, vamos dizer assim, mais Uhum. completo, porque ele saiu dessa questão de só pensar, ele saiu dessa situação
inclusive na psicologia do corpo, né? Quando você tem ali o estudo das couraças, que é uma divisão do ser e tal, né? Que eles falam assim, né? Simbolicamente, né? De uma maneira bem informal, né? Que a pessoa, às vezes, ela só desenvolveu até o umbigo. Porque, tipo assim, ou então, não sei até o umbigo, porque ela não chegou no sentir, não chegou na Uhum. fusão do afeto. Ela não gosta, por exemplo, de gente, ela não gosta de criança, ela não curte ouvir realmente uma música que toca lá dentro, ela fica externa, ela não curte animais. Aí você vê que alguma coisa, né? E todos esses recursos, por exemplo, eu tenho animais e tem me feito um bem assim absurdo. Quer dizer, tem animais agora mais perto. Estava com os animais que eu via menos, que ficavam longe, agora estão mais perto de mim, com 3 dogs. Entendeu? Então muda toda uma rotina. Entendeu? E os dogs, por exemplo, eles colaboram, dogs, né, pets, né, gatos ou outros pets, eles colaboram absurdamente para essa evolução que ela tem que passar pela sensibilização, Uhum. entende? E aí me lembra a música do Tom Jobim, quando ele escreveu com o Edu Lobo, Luísa, né, que até usei no artigo de psicologia essa composição, que ele falou assim, acorda amor, que eu sei que dentro dessa. Acorda, amor, que eu sei que embaixo dessa neve mora um coração. Você Uhum. vê. O Jobim, já nos anos 70, apontava para essa evolução, né, do homem sair do homem ciborgue, do homem biônico, do homem robótico, para homem e mulher, claro, que sentem. Só que durante essa transição, existe esse levantamento dessas impurezas, onde você vai lembrar, olha aqui, está acontecendo tudo isso aqui. É como dizer Sim. assim, olha, eu vim aqui mostrar que você precisa se despedir de tudo isso. Sim. Então, isso é fantástico. Existiu uma época, Lê, que estava muito assim, sabe? Primeiro valorizava o corpo, aí mente, era essa coisa da filosofia do corpo e mente sã e tal. Aí, de repente, começou a trabalhar o racional e o emocional, e aí começou a falar de gestão da emocionalidade, inteligência emocional, tudo. E me parece que num determinado momento, a gente começou a se preocupar muito, e claro, é importante essa preocupação, mas se preocupar muito com a questão emocional ou emotiva, né? E aí a gente começou a estudar, e claro, ressonância magnética funcional, com a questão da neurociência veio aí um monte de avanços, mas me vem também, e aí por isso que eu trouxe esse tema para a gente discutir hoje, para justamente fazer um paradoxo, um contraponto com essa parte mais emocional dos psicólogos e psiquiatras que estão participando das lives, a gente falando sobre comportamento e desenvolvimento humano, para trazer também o quanto o pensamento, e aí as pessoas ligam muito à questão do pensamento, e aí você trouxe Tom, e para mim é por isso que puxou esse insight, esse gancho, porque o Legal. pensamento também tem maturidade para trazer as emoções juntas. Não dá para você pensar num cérebro racional, tipo córtex, e sistema límbico, amígdala, tal, emoção, essa coisa que durante um bom tempo se separava, tal como se fosse, ou então, antigamente falava de cérebro trino, ou do lado direito, ou lado esquerdo do cérebro, tal como racional e emocional, e hoje isso tudo, né, já está bem mais avançado, acho que já ficou uma coisa bem ultrapassada, diria até, né, está recentemente ultrapassado, mas já está ultrapassado, e aí vem a Mas assim, importância, né? vem a Assim, a importância matéria do se permite, pensamento. categoria do MacLean. Por isso que eu te trouxe para essa discussão do pensamento, porque para mim você, né, como eu já falei, já elogiei desde o início aqui, você tem um pensamento super avançado, né, e aí trabalha muito essa questão do corpo, mas aí ao mesmo tempo me vem essa coisa assim, eu estou olhando para um cara que é ortomolecular, que olha a menor parte desse corpo, menor parte desse pensamento. O pensamento vem das sinapses, o pensamento vem do neurônio, né? Vem de uma mente, vem de um cérebro, de um encéfalo, e aí a gente sabe que tem o neurônio no coração, tem neurônio no intestino e etc. Me fala uma coisa, como que é um filósofo ortomolecular? Pergunta difícil, né? Quem Claro, sabe, tem ele que sabe fazer perguntar isso. isso. Depois você me mata, depois você me xinga. Olha, acredito que é exatamente isso, é que ele transita pela racionalidade, né? A racionalidade como meio e não como fim, e vai em direção
a afetividade, a estados de percepção, a estados intuitivos, né? Assim, nessa dinâmica do holismo, né? Porque, na verdade, né? Por exemplo, eu gosto muito da acupuntura, a medicina chinesa, né? Que é algo também extremamente amplo e extremamente holístico. Então, você não tem condição de você praticar, na verdade, né? A ortomolecular sem um olhar holístico. Mas tem, claro, profissionais mais afeitos com a mentalidade cartesiana, da divisão, né? Do corpo, newtoniana, né? Do relógio, da engrenagem, Newton e Descartes, e ele fazendo isso, mas assim, tem gente fazendo a acupuntura de uma maneira quadrada cartesiana. Sabe-se que pouco funciona, vamos dizer assim, mas, né? Então eu acredito que transita, é um lance que você vai transitando. Então, às vezes, até a pessoa pode ficar admirada. A pessoa fala de coisas que para ela é importante, mas para mim não é o mais importante, entende? E de um modo geral, vou até adiantar, de um modo geral, resultado de exame não é o mais importante. O leigo pensa muito, pensa demais ali. Por se Resultado, montar um número de exame, exagero de exames, né? Um exagero de diagnóstico, e com o exagero, diagnóstico, cada vez os especialistas errando mais. errando mais, né? Com uma deficiência de uma abordagem humana, né? Porque aí a tecnologia tomou um espaço, tomou um ritmo que praticamente, né, fica fora de controle e tal. Então, eu acredito que uma das coisas que me admira, e que algumas pessoas podem se admirar, é que eu não dou toda essa importância. Né? Claro que a gente tem que estudar a interpretação de exames, mas eu não dou toda essa importância aos exames, que parece que é assim, que é uma palavra final nas coisas, né? Por diversos fatores. Né? Um deles que eu vou falar. Os exames são feitos baseados numa estatística, os parâmetros dos exames são baseados em estatísticas que foram pesquisas, né? Testes de pessoas que não estavam saudáveis. Cerca de 55% da população brasileira está com sobrepeso e algumas outras alterações ou morbidades. Então, mais da metade das pessoas estão com diversos distúrbios. Então, aquele parâmetro que está ali, que esse modelo daquela faixa de exame, com pessoas que não estão saudáveis. Então, na leitura da medicina integrativa e da ortomolecular, é importante, dentro daquelas faixas, você criar uma subfaixa para você trabalhar, entendeu? Então, alguns níveis não nos interessa de 1 a 9, você quer de 1 a 3. Outros níveis, se não interessa de 1 a 9, você quer de 7 a 9, por exemplo. Entendeu? Você quer realmente o extrato da história. Então, um pensador, né, com essa atividade, com a atividade da ortomolecular, que é algo da nutrição e da bioquímica, algo bastante lógico, né? Ele funciona, transita com outro peso de valores. Às vezes ele dá mais atenção ao estado emocional, a um padrão que está se repetindo, a uma vontade de fazer, a algo que a pessoa está se sufocando, ela está trabalhando num ambiente que está fazendo mal, e a gente vai, coloca uma atenção, a pessoa pensa assim, não, mas eu quero que você veja o exame. Então, às vezes, mesmo o paciente ele não consegue colaborar ainda, né? A partir de que ele vá se educando, sim. Mas ele não consegue colaborar tanto porque ainda está essa coisa muito exame. Eu quero saber se o meu cálcio vai estar baixo, vai estar alto, né? Então, assim, não dá para explicar uma série de coisas, porque o cálcio tem que saber onde você vai medir o cálcio, né? Se vai ser que região você vai medir o cálcio. Então, fica uma coisa mais complexa, mas um pensador, assim, ele transita pelo racional e ele vai, o racional como um meio, né? Chegando no afetivo, no intuitivo, que eu entendo que é o sinal do homem mais evoluído, né? Assim, sem rotular, sem formatar, né? As pessoas evoluídas, na grande parte que eu conheci, que eu tive muitas vezes como mestres, né? Eles tinham desenvolvido, de alguma forma, a afetividade, a receptividade, de alguma forma, o acolhimento, ou isso que se chama de empatia, né? Que virou Sim. uma palavra, né? Você usou um termo holístico,
E aí eu queria trazer também um pouquinho essa discussão, né, para o campo do pensamento, porque para mim, assim, né, quando a gente fala de neurônio, quando a gente fala de células, a gente está falando de matéria. Só que quando a gente fala de pensamento, de sinapse, a gente está falando de ondas. E aí você trabalha com algumas técnicas que eu sei que justamente fazem essa relação entre a qualidade das tuas ondas, não só cerebrais, mas do ponto de vista do corpo como um todo, e a qualidade das células. Quer dizer, a qualidade do corpo físico está muito relacionada também às ondas que você está irradiando e que você está recebendo. Por exemplo, hoje se fala Entendi. muito no organizacional dos ambientes tóxicos. A gente está trabalhando num ambiente tóxico ou convivendo com pessoas tóxicas e aí a gente acaba ficando doente. Por quê? Porque a gente está Perfeito. recebendo aquelas ondas de baixa e aí acaba influenciando na matéria. Como que você vê essa relação, não só com ortomolecular, mas você trabalha com outras técnicas também, da relação entre matéria e onda enquanto qualidade de vida, Lê? O tempo todo. A pergunta é excelente, até surpreendente. Você também me pegou. Uma pergunta difícil, hein, professor? Pergunta difícil que você está me mandando Eu aí. estudei, eu estudei, eu falei assim, eu preciso fazer perguntas Vamos levantar inteligentes. essa Afinal, pergunta aí, vamos afinal levantar. fazer Chama uma os live amigos com um aí. intelectual sobre pensamento crítico, pô, tive que estudar o dia inteiro. Nada. Brincar. Eu que teria que estudar e um ano para te responder essas perguntas tão elaboradíssimas aí. É o tempo todo, né? Matéria, quer dizer, um consenso da física, né? Na era pós-relatividade, pós-einsteiniana. Matéria é energia compactada. Matéria é energia compactada. Isso. Energia é a matéria rarefeita. Matéria rarefeita. Então, energia e matéria, interface, intercambiando o tempo todo. Então, foi descoberta, por exemplo, e eu trabalho, não divulgo quase também, eu trabalho com radiestesia, Sim, por isso que eu puxei esse gancho. medição de campos energéticos, e eu desenvolvi, você vê que pouco divulgo realmente, essa área de marketing, do marketing pessoal, né? Preciso de assessores aí. Tô levantando a bola, tu viu, né? Com certeza. Eu desenvolvi um método, uma técnica muito simples, que eu chamo de radiestesia clínica. E claro que a distância funciona, obviamente, a maior parte dos atendimentos são feitos por vídeo, né? Através de vídeo. E a gente sintoniza com a pessoa, coloca o nome, a sintonização, e aí você começa a perguntar e o pêndulo vai mostrando dentro de uma faixa de números, né? A nota como de bateria, porque esse princípio da bateria é algo também que veio aí dos anos 20 e tal, né? Porque isso veio da Rússia. Um cara chamado Samuel Davidovich Kirlian, o cara que criou o efeito Kirlian, depois a máquina Kirlian, depois chamou a foto da aura, depois chamaram de bioeletrografia por descarga de pósitrons, prótons, de elétrons, de essas matérias aí. Então, são frequências. Então, foi descoberto, por exemplo, tem também um cara chamado Bovis, um cara também que tem também a régua de Bovis e tudo. Foi descoberta que tem um grau de frequência que pode variar, mas assim, o estado de saúde, o estado de motivação, com esses pensamentos, não vou nem chamar de positivo, que eu acho que não traduz muito bem, mas assim, Sim. estados, vamos chamar assim, neutros, estados assim que progridem, que são harmoniosos, eles trabalham dentro de uma escala, vamos chamar fosse de 3 a 10, de 7 a 10. E a doença, o início da doença, ela trabalha nessa escala de Bovis abaixo de 6. Uhum. Aí vai 5,5, 4,5. E o câncer também é uma frequência que trabalha abaixo de 4. Então você vê, tudo é número, a matemática tem tudo tem essa sabedoria fantástica e tal. Então, eu vejo através da radiestesia à distância, né? Tem na ficha e tal, o grau que está algumas coisas dos órgãos dela. Então, a gente consegue predizer educativamente, dizer assim, ó, cuida mais desse órgão, tem uma estratégia para esse órgão, por exemplo, né? A mulher é muito afetada na tireoide, né? A tireoide é muito afetada por padrões emocionais, assim, evidentes, né? Por Uhum. exemplo, você tem um ambiente tóxico, ambiente de trabalho tóxico. Isso eu também conheço bem, trabalhar com pessoas e tratar de pessoas nessa situação.
um órgão, né? A glândula que é afetada é a tireoide. Uhum. Trabalhar uma questão onde tem uma manipulação forte ou um abuso de autoridade, uma relação tóxica com abuso de autoridade, com manipulação, possessividade, tireoide. Aí você vai buscar os exames. Às vezes o exame não confere o que está acontecendo. Uhum. A relação que está em curso, mas não chegou a alterar o exame, mas ela está em curso. Então, na anestesia, a gente consegue como se fosse uma predição, né? Você antevê isso e você vai entrando, por exemplo, com extratos, com homeopatia, com essências de florais, muitas vezes com visualização com frases assim, olha, você evita tal situação, porque essa situação ela está atingindo a tireoide. É um E existe preventivo. É um preventivo, né? Saúde preventiva. mais terapêutico, né? Porque você começa a tratar aquilo no nível, numa escala que não aparece no exame, né? Que o exame, se a gente for ver de uma comparação, os exames que aparecem no exame é como se fosse a superfície do iceberg. Sim. E aquilo que está escondido, né, abaixo da linha do mar, são um estágio aí que está se formando em um nível energético. Então, doença tem frequência, alegria tem frequência, a conversa que você tem uma frequência. Então, por isso que a gente falou assim, né? O homem, no seu desenvolvimento, ele vai desse homem que pensa, que luta pelos seus objetivos, que diz que tem suas metas, que batalha, que vai à caça, que é o reptiliano, isso tudo, mas que também pega uma criança no colo, entra em contato, olha nos olhos da criança, a criança olha no olho do gato, olha no olho do cachorrinho, entendeu? Se Uhum. emociona, olha uma flor se abrindo. Sabe, são habilidades que estão aí nesse transitar do homem à sua evolução. Tá. Eu quero deixar uma pergunta para você, porque na segunda-feira vai vir o Daryl, a gente vai falar sobre a evolução do pensamento. Queria já deixar uma provocação aqui contigo, que depois eu vou fazer uma conexão. Vou te chamar lá para a briga na segunda-feira. Se você tiver a oportunidade, estiver participando lá, assistir também, aí a gente vai te citar. Você está trabalhando essa questão que eu considero da matéria, quando a gente está falando de ortomolecular, quando a gente está falando, por exemplo, de homeopatia, tá? Então, essa questão da saúde do corpo, mas ao mesmo tempo você está falando de radiestesia, está falando de espiritualidade e tal, que é um comportamento e é uma inteligência muito espiritual, que para mim está ligado à aura, que está ligado à energia das pessoas. Aí me fala uma coisa, o quanto um influencia o outro. Eu sei que parece brega isso, porque, claro, está tudo integrado e tal, mas para você que trabalha de forma tão holística, na visão do Alexandre, trabalhar o corpo físico primeiro ou trabalhar esse lado espiritual primeiro, porque tem gente que vai assistir essa live e eu sei que tem alguns psicólogos espiritualistas que falam assim, né? Nós somos um corpo que temos uma alma ou uma alma que tem um corpo? Para o Alexandre. Isso me lembra o filósofo e teólogo francês Teilhard de Chardin, né? Que ele fez essa famosa pergunta, né? Nós somos um corpo tendo uma experiência espiritual ou um ser espiritual abstrato tendo uma experiência corporal? É uma Isso. pergunta boa, mais de essa pergunta. Mas tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você vê bem, né? Incrível, né? Essa medicina do Dr. Bach, eu conheço há mais de 30 anos. Cara. Você estudar isso em 88. Tem um tempinho, né? Tem, sei lá, 34 anos, sei lá. Então, o Dr. Bach foi desenganado pela medicina, pela cirurgia, né? Nos anos, aí, década de 10, né? 110 anos atrás. E depois, a homeopatia também não tinha nada o que fazer. Aí ele disse que ia para o campo fazer contato com a natureza, que dali, intuitivamente, viria a cura dele. Quando ele descobriu os primeiros 12 remédios, 12 essências, depois dos 38, ele chegou à conclusão de que ele havia concluído o propósito de vida, um propósito avançado, alinhado. Aí, depois de um tempo, como se ele falasse, já vivi, o que tiver acontecer, acontece, aí ele se foi, de uma maneira suave e tal. Mas o propósito de vida dele, uma questão macro, uma questão altruísta,
fez com que ele vivesse mais de 30 anos depois do diagnóstico de que ele viveria só 3 meses. Por exemplo. Então, essa questão da interação, quando você toma uma essência de flor, falando rapidamente, ela vai dando informação, por ela ter uma via dos corpos sutis, né, que o hindu chama de Ida e Pingala, entende? Que vai formar, depois vai formar os meridianos, vai entrar para os corpos sutis. Tem um livro que descreve muito isso, que é a medicina vibracional, do Richard Gerber. Então, você toma também depois um extrato mais sutilizado de planta, ele vai entrar pelo corpo sutil, não vai nem entrar para a fator digestivo, ele vai entrar por essas vias sensoriais, depois vai dar estímulo através do centro de consciência para o organismo. Então, isso funciona. Quando a pessoa toma também o magnésio, foi falado também, o magnésio tem forma de magnésio, né? Magnésio glutamina, magnésio treonato, magnésio glicina. Quando toma o magnésio vai por via digestiva, digestória, faz o trabalho dele, e aquela partícula, ela fica, como ela recebeu, ela tem uma partícula que ela é magnetizada, não é uma partícula só do alimento, ela fica vibrando aquele magnésio. Então, a gente poderia dizer também que quando você ingere minerais, sem assim exagerar, mas são partículas também de luz. Ingerir a partícula do magnésio, porque nós somos constituídos de magnésio. O magnésio é abundante, o cálcio é mais abundante ainda, o flúor, o fósforo, aí vem o manganês, o zinco, o selênio e tal. Então, quando nós ingerimos, é um reencontro com a nossa origem, que nós somos, né, seres minerais, e você está ingerindo, você está também colocando luz. Então, a pessoa quando ela está ingerindo, por exemplo, só o mineral da ortomolecular, eu percebo no campo energético dela, é como se fosse, sabe assim, primeiro ela chegou na cópia da cópia. Sabe aquela cópia que está cheia de falhinha na borda? Sim. Depois, sabe aquela cópia bem feita? Você vê que a tinta está redondinha, o contorno. Assim que eu vejo a pessoa quando ela está com uma saúde melhor e muitas vezes após uma suplementação. Eu olho no meu olhar treinado, eu vejo esse contorno dela, eu vejo mesmo uma radiação de energia vital. Não estou dizendo que ela se ilumina, que ela fique uma iluminada porque toma mineral, de forma alguma. Mas no mineral existe partículas, sim, dentro da física que é de luz. Então você tem aí a escala da bioquímica que você mede pelo exame. E na radiestesia nós medimos pela biofísica, que ela é superior, no sentido de ela é mais sutil do que a bioquímica. A biofísica influencia a bioquímica. A bioquímica reflete na biofísica. No dia a dia nós vemos isso. O floral, a homeopatia reflete no nosso campo, nos nossos órgãos, mas você fala assim, mas homeopatia, mas não tem nem extrato, é tudo energia. Não tem nenhuma partícula aí, por exemplo, de beladona, que é boa para o estômago e tal, mas você tem um estímulo energético e o corpo, com o seu equipamento sensível, ele vai interpretar e começa a dar mensagem. Então, é uma coisa para ser descoberta assim, durante muito tempo ainda. É uma coisa que nos anima bastante. Então, é um pouco assim que pensa o filósofo ortomolecular. Agora, para fechar mesmo, né? Não quero mais roubar muito do seu tempo, que está super incrível, né, o bate-papo aqui e tal. O pessoal está elogiando aqui, um monte de gente escrevendo, mandando coraçõezinhos e tal. Realmente a audiência bem bacana. E nem a gente falou, né, nos bastidores, né? A gente tem uma quantidade de pessoas que assistem ao vivo e depois uma outra quantidade enorme que assiste os vídeos, né? Ontem a gente teve essa experiência, né, e as lives anteriores, que muita gente depois assistiu durante o dia e comentou lá nas postagens. Inclusive, deixar aqui o convite para vocês, né, quem estiver assistindo, manda aviãozinho depois, compartilha, vai estar lá gravado no IGTV, compartilha com os amigos, tal, divulga para outras pessoas, depois vai estar também no canal lá do YouTube, porque é importante compartilhar essas informações, né? Você tem a oportunidade de estar com o Alexandre Quartzo aqui, que é uma enciclopédia, que é um filósofo vivo, porque normalmente falar de filósofo vai citar caras que já viraram enciclopédia. E a gente está aqui com uma enciclopédia viva, então é muito importante divulgar para os amigos, para multiplicar, porque realmente o Ale é demais. E aí então vou fazer esse convite para que vocês possam divulgar depois e deixem os comentários no vídeo depois gravado. Mas eu queria fechar, Ale,
porque você fala muito assim, olha, eu consigo enxergar a energia, que eu isso, aquilo, tal. E aí me vem, não tem jeito de a gente falar essa questão do mindfulness, da atenção plena e de conectar os sentidos, né? No final de semana agora eu tô indo lá, a gente já está com a turma completa, muito legal, né? A gente vai fazer o Marca Pessoal Sentidos, trabalhando esse conceito dos sentidos de poder enxergar efetivamente as coisas, poder ouvir as coisas. E aí você está falando muito isso, né? Não, de ver, de escutar, tal. A gente tem essa dificuldade nos dias de hoje, até por uma questão, Humberto Eco que fala, né, que a gente vive um dilúvio de informações, né? Sempre falou isso do excesso de informações. A gente vive um momento que está difícil de enxergar um palmo à nossa frente, de escutar e não só ouvir. Como que você vê isso dentro do pensamento, né? Trazendo aí a questão um pouco da filosofia mesmo, esse momento que a gente tem de as pessoas não estarem muito na atenção do... Você, né, fala muito do poder do agora, a gente já deu palestra junto sobre isso. Como que sim. fica essa questão do momento, sabe? Da atenção plena, do mindfulness, de você estar respirando esse momento aqui, como a gente está aqui completamente presente, discutindo para ter esse nível de discussão. Se a gente tivesse distraído ou preocupado com alguma coisa, certamente a gente não iria tão profundo como a gente foi nessa live. Como que você vê isso, essa questão dos sentidos, né? Como faz para a pessoa poder enxergar a energia do outro, poder ter intuição para saber que a pessoa gosta ou não gosta de você? Como que você enxerga isso? De alguma forma, a gente vai ter que usar palavras muito conhecidas, né, e batidas, né? O caminho é para dentro, é uma frase que não tem como não falar. O caminho é para dentro, entendeu? É preciso, como se você tem que carimbar, é preciso silenciar, treinar esse tal desse silenciar esse borbulho, esse borbulho. É preciso desapegar daquilo que a gente ou sabe ou pensa que sabe. Porque a crença de que você sabe alguma coisa, que você domina alguma coisa, ela tantas vezes ela é um impeditivo de você crescer, né? Ter uma construção além daquilo ali. Então, é preciso silenciar. Mas a pessoa muitas vezes ela pensa que ela tem que abraçar o mundo, então fica aquele barulho todo, tem que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu encontrei esses dias, então, claro que eu não falei nada, não conhecia a pessoa, uma pessoa também que estava nessa pegada, deve ter quase 70 anos, entendeu? E você percebia que ela não parava para mastigar assim uma fruta, porque ela Uhum. na mente dela ela não tinha tempo. Pô, 70 anos. Ela não tinha tempo, ela tinha que estar numa pegada produtiva totalmente atropelando também essa hora. Então, assim, a pessoa, no juízo de valor, não sabe o que é importante. Porque aí, se a pessoa está nessa pegada, nesse ritmo, vai servir de novo aquela frase do Lai Ribeiro lá, ou uma frase parecida assim, para assim. Então, você fez tudo para ganhar dinheiro, para construir um patrimônio, né? Custou a tua saúde, falando bem resumidamente. Custou a tua saúde construir o patrimônio. Agora você tem o patrimônio e cadê a saúde para usufruir? Eu vejo assim realmente uma manada que não está exatamente pensante, não está exatamente com um pensamento crítico em pauta, né, em ação, indo nessa manada. Eu dou tudo para conquistar alguma coisa, não importa a minha saúde. Então as pessoas elas vão para a viagem, não sabem aproveitar, porque não tem nem esse tempo de silenciar. É preciso ir para dentro, é preciso treinar esse tal desse silenciar. É quando isso, claro, que eu treino, você vai percebendo que alguns sons começam a aparecer quando você vai silenciando. Então, quando eu vou, por exemplo, uma chácara, um local distante, e aí tem, de repente, um rio, né? Eu vou, fico numa distância do rio e vou treinando minha mente. Eu chego e não escuto nada. Aí eu vou treinando minha mente para entrar no estado que eu consiga escutar. Então, o melhor da gente, o melhor de você que está assistindo, vai ser encontrado quando você está num estado desconhecido de silêncio interior, de esvaziamento da mente. Não é para ter medo. Pelo contrário, encorajem-se. Vá adiante para esse ato de silenciar, experienciar o silenciar da mente. O melhor vem depois. O melhor vem Uhum. depois. Você vai ter muito mais força para lidar com os seus fantasmas, porque nesse silenciar da mente, você vai conseguir colocar uma lanterna, você vai descobrir um holofote sobre onde você pensa lá que tem de repente
vários ratos, não tem nada. Apenas uma área escura do seu subconsciente que você não tinha o silenciado a sua mente para colocar a lanterna de luz lá e dizer, aqui não tem nada. Então, Uhum. eu e essa sombra somos um. Não existe nada fora de mim. E Perfeito. nada fora de mim mesmo poderá me atingir, porque eu e o silêncio, eu e o vazio, eu e a autoiluminação somos um. Maravilhoso, hein? Olha só que fechamento, né? Por isso que eu elogiei você durante a live toda, porque realmente é um poço de conhecimento, é incrível. Eu sou uma pessoa privilegiada, eu sempre costumo falar, e a gente já falou muitas vezes isso, eu lembro lá na Fazenda, né? A gente fazendo marca pessoal, às vezes o Zé fala, até hoje o Zé fala, né? Que eu não encosto em pau podre, né? Que era aquela coisa assim, se você, na Fazenda, lá no sítio, se você encostar numa árvore que tá podre, você vai cair, né? Então ele sempre falou isso para falar que é da nossa amizade e tal. E eu hoje copio o Zé, né? Na verdade, acabou também tendo essa filosofia que, assim, se você tiver bons amigos, você cresce com esses bons amigos, porque não adianta a gente ficar convivendo com pessoas abaixo, né, de conhecimento, ou que não evoluíram, ou que eventualmente não querem evoluir, porque aí elas vão estar ali do teu lado, ah, você é maravilhoso, você é lindo, maravilhoso, mas você também não aprende, né? Fica uma coisa só da casca. E aí eu fico muito feliz, muito privilegiado, e essa sequência de lives que a gente tem feito demonstra Recíproco. bem isso, né? Que ter bons amigos, cada um dentro da sua área, completando, e aí eu acho que cada live dessa aqui vai virar uma enciclopédia ou um capítulo de um livro que depois a gente vai publicar, né, Ale? Obrigado pela tua participação aqui. E aconteceu também por causa da parceria, por causa das suas perguntas, por causa dessa sustentação também de consciência que você me dá como interlocutor, como né, interlocutor aqui, para a gente chegar nisso. Né? Sozinho, eu numa live sozinho não falaria isso. Então, se Sim. houve algum brilho, se houve alguma ampliação, né, ela contou bastante com a sua presença, com a tua sustentação aí. Se houve brilho, Obrigado. tudo. É uma troca. Na verdade, é uma troca, né? A gente está 4 anos fazendo pessoas de valor na Santa Cília TV, né? E que hoje está para o Brasil todo, o mundo todo, via YouTube, né? Tá lá pessoasdevalor.com.br para quem não conhece o programa, né? Tem coisas bem bacanas. E se por acaso você estiver assistindo essa live agora e não seguiu ainda o meu perfil e o perfil do Alexandre, por favor, façam, tá aí, né? Quem está assistindo a live tem o perfil dos dois, está na divulgação também. Curtam, né? Sigam e compartilhem essa live. Obrigado pela tua presença. E já fica o convite para quem estava aqui hoje e que tem alguns que já estão vindo desde o primeiro dia. Amanhã, Priscila Caminha, palestrante do TED. Ela trabalha com empoderamento feminino, com um monte de temas bem bacanas. E a gente vai falar sobre propósito. A gente tocou já um pouquinho em propósito nas lives anteriores, hoje também. Mas amanhã a gente vai falar especificamente sobre propósito e a Priscila é craque nisso, né? Dá palestras, treinamentos nessa área. Então, realmente, vai ser incrível. E na quinta-feira, já adiantando, né? Fazendo spoiler, na quinta-feira, Alessi Nunes, direto de Tóquio, para falar sobre felicidade. Ele que está fazendo doutorado em felicidade, tem um conhecimento Eu vou incrível assistir, também. E aí vai ser eu vou assistir, você me provoca aí. por favor, vai ser muito legal. E aí na segunda-feira, né, já para adiantar um pouquinho, na segunda-feira, dia 4, aí sexta, sábado, domingo a gente para, no final de semana, vamos estar lá na imersão, a gente vai estar no Marca Pessoal Sentidos. Na segunda-feira a gente volta sempre às 10 horas da noite, com Daryl Champlin, antropólogo, cara que já apareceu na mídia nacional e internacional, falando sobre sonhos, sobre antropologia e tal. A gente vai falar sobre a evolução do pensamento. Na terça-feira, a psicóloga Márcia Tic, a gente vai falar sobre sexualidade e comportamento. E na quarta-feira, Paulo Queja falando sobre programação neurolinguística e também um pouquinho sobre essas microexpressões que você citou um pouquinho, Alexandre. E por aí vai, todo dia, de segunda a quinta, 10 da noite, aqui no meu Instagram, lives com pessoas incríveis. Essa é a live do Ari, tá bom? Muito obrigado, Ana, Marlene, todo mundo, né, que ajudou, nossa Dedé, tanta gente que contribuiu aqui divulgando, não só familiares, amigos nossos, mas uma quantidade enorme de pessoas. Ale, por favor. Isso que nos alimenta. Então, estou aí fechando essa noite muito alimentado, bem melhor nutrido e compensado, né?
por tudo que aconteceu, essa troca maravilhosa. Vou depois, assim que você postar, vai postar hoje, amanhã, no Não, YouTube? daqui a pouco já tá. Assim, na hora que Então, termina, eu coloco compartilhar lá e já vai estar lá no IGTV para todo mundo poder compartilhar. É um grito lá tranquilo. no YouTube. Vamos lá E olhar. olha, Um eu beijo falei para ontem todos para o vocês. Flávio e vou falar para você para fechar definitivamente. Ontem eu falei, Flávio, a gente criou um problema pro Alexandre amanhã. Você ouviu, você estava assistindo, porque a live foi de alto nível. E eu vou falar a mesma coisa para a Priscila e para o Alessi, porque com a discussão de hoje, eu não quero nem imaginar se a Priscila Caminha vai dormir lá no Rio de Janeiro, porque amanhã lá falando sobre o propósito, a régua está subindo. Vamos lá. Obrigado, Ale. Gratidão, forte abraço e a gente se fala, tá Gratidão. bom? Até mais, gente. Obrigado pela audiência de todos vocês. E amanhã, 10 da noite aqui, a gente tá junto com a Priscila Caminho, direto do Rio de Janeiro, ela, e eu aqui falando da Baixada Santista sobre propósito. Não percam, tá bom? Um abraço para vocês e não esqueçam de compartilhar. Realmente vale muito a pena compartilhar esse conhecimento de hoje, tá bom? Um forte abraço para todos.